No silêncio da alma, onde as perguntas insistem e a oração parece não ser ouvida, uma verdade poderosa está prestes a ser revelada. Chega de noites sem paz, de caminhos sem direção e de uma fé enfraquecida que não sustenta os passos na jornada espiritual. O propósito divino de cada vida está escrito nas estrelas do tempo. O mês em que nasceu revela o chamado espiritual que jamais pode ser ignorado. É hora de romper com a incerteza e despertar para a missão que Deus traçou para você desde antes da criação, conforme a palavra sagrada. Essa mensagem é uma resposta viva, um bálsamo para a alma cansada e um convite urgente para abraçar a luz de Cristo que transforma de dentro para fora. Milhares já foram tocados por essas palavras e encontraram a coragem para recomeçar, a firmeza espiritual para liderar e a esperança para superar qualquer tempestade. Mas muitos ainda assistem sem dar o próximo passo. Inscreva-se no canal agora e faça parte dessa comunhão com Deus, que não apenas conforta, mas renova a vida por completo. Não perca as orações e mensagens que fortalecem a fé cristã, curam corações feridos e abrem portas para a salvação. A hora é essa. Permita que o plano de Deus se revele de forma clara, trazendo paz interior, resposta divina e a transformação que sua alma tanto busca. Fique até o fim e descubra seu destino espiritual, porque essa não é uma mensagem comum, é o chamado que pode mudar tudo. Desde o princípio, o teu nascimento carrega uma marca sagrada. Não foi obra do acaso, nem resultado apenas de circunstâncias humanas. Antes mesmo de você existir no ventre da sua mãe, já havia um plano de Deus sendo traçado com amor e precisão. Em Jeremias 1:5 está escrito: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso nos revela que cada ser humano nasce com um chamado espiritual específico, uma missão que transcende o tempo e o espaço. Essa verdade nos lembra que a nossa vida não começa do zero, mas parte de uma origem eterna, ancorada no propósito divino. A criação em Gênesis 1:1 já nos aponta essa intenção. Deus não cria por acaso. Ele cria com significado. E assim como ele deu ordem ao caos e luz à escuridão, ele também nos chama à luz de Cristo para cumprirmos nossa missão espiritual com fé cristã e esperança. Há algo profundamente libertador em entender que o céu celebra o nosso nascimento com um motivo. A nossa alma foi moldada com dons, talentos e experiências que se encaixam no plano eterno do Criador. Quando reconhecemos isso, deixamos de viver à deriva e passamos a navegar com direção, mesmo diante das tempestades. Muitos vivem o arrependimento por terem ignorado esse chamado por tanto tempo, mas nunca é tarde. A fé cristã nos ensina que há tempo para todas as coisas e que Deus usa até os nossos desvios para nos trazer de volta à comunhão com Ele. Versículos como o Salmo 139 nos recordam que somos conhecidos em cada detalhe, desde o nosso interior mais profundo. E quando essa luz nos alcança, tudo muda. Encontramos renovação, propósito, louvor e um desejo ardente de evangelização. Você não é comum. Você é a resposta viva da criação, uma extensão da salvação e do amor que brilhou no nascimento de Jesus. Janeiro carrega em seu DNA espiritual a força do início, a ousadia da semente que rompe a terra para nascer. Assim como em Gênesis 1:1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, os nascidos em janeiro trazem consigo uma unção de criação e liderança. Eles não esperam as condições ideais, eles as criam. Existe neles um chamado espiritual para abrir caminhos, erguer estruturas e inspirar outros a se moverem com coragem. Essa característica os conecta profundamente com a missão espiritual de pioneiros bíblicos, como Moisés ao conduzir o povo, ou como Davi ao enfrentar Golias com fé firme. 1 Samuel 17. São pessoas marcadas pela esperança,
mesmo quando tudo parece incerto. Suportam a responsabilidade com maturidade e sabem que sua jornada tem peso espiritual. É parte de um plano de Deus que clama por obediência e firmeza. Nos comentários emocionados daqueles que nasceram neste mês, muitos reconhecem que sempre foram vistos como referências, conselheiros, guias. Isso não é vaidade, é confirmação do propósito divino. São como rochas firmes, semelhantes à parábola de Mateus 7:24, homens e mulheres que edificam sua casa sobre fundamentos sólidos. Mesmo enfrentando ventos fortes, não caem, pois sabem que foram chamados a sustentar e erguer. Muitos desses líderes espirituais são também evangelizadores naturais, levando a luz de Cristo com autoridade e doçura. Há neles um senso inato de responsabilidade, como se tivessem nascido com o mapa da criação nas mãos, organizando o caos ao redor. E se porventura duvidam de sua missão, basta lembrar: Deus os escolheu desde o ventre, e o início do ano é o símbolo do seu chamado. Janeiro não é só um mês, é um envio celestial, é o início de tudo. E você é parte viva desse começo sagrado. Fevereiro carrega o espírito da consagração, da entrega e da sensibilidade divina. Assim como em Lucas 2:22, quando Jesus é apresentado no templo, os nascidos neste mês carregam uma atmosfera de pureza, empatia e comunhão com Deus. Eles não são comuns, são canais de paz onde há conflito, bálsamos vivos em tempos de ferida. Seu chamado espiritual é ser ponte, consolar e ouvir profundamente. É como se sentissem antes mesmo das palavras, como se enxergassem com os olhos da alma. Isso não é fraqueza, é um dom, um reflexo do plano de Deus que deseja tocar o mundo através do cuidado. São intercessores silenciosos, que choram com os que choram e se alegram com os que se levantam. Versículos como o Salmo 37 ecoam no seu espírito: confia no Senhor e faze o bem. Sua presença transmite esperança e acolhimento, como o abraço do Pai que nos espera na porta de casa. Nos testemunhos de quem nasceu em fevereiro, muitos relatam: sempre fui muito sensível, e isso às vezes me machuca, mas sei que é um dom. Esse reconhecimento é a confirmação de um chamado espiritual baseado na empatia como ferramenta de evangelização. A missão deles não é gritar, é consagrar, não é aparecer, é sustentar com amor. Vivem a fé cristã com gestos simples, mas carregados de profundidade espiritual. São como Noé antes da chuva, ouvindo a voz de Deus quando todos ainda zombam da fé. Essa consagração os fortalece, os prepara e permite que vejam além, como descrito em 1 Coríntios 12:10. Fevereiro traz a beleza da escuta, da paz, da oração em silêncio e do amor que age com discernimento. Sua luz é sutil, mas transforma o ambiente. E mesmo quando são feridos, se levantam em arrependimento, firmados na missão espiritual de serem reflexos vivos da compaixão do Cristo. Março simboliza uma travessia espiritual marcada por obediência e fé em meio à tempestade. Assim como em Gênesis 7:11, quando as comportas do céu se abriram e o dilúvio começou, os nascidos neste mês enfrentam grandes provações. Não como castigo, mas como caminho de renovação. São almas escolhidas para missões intensas que exigem coragem, entrega e confiança profunda no plano de Deus. Como Noé, marcham em direção ao desconhecido quando todos duvidam, guiados não pelo que veem, mas pela certeza do chamado espiritual que arde no peito. Suas jornadas costumam envolver deslocamentos físicos, emocionais e espirituais. Por isso, são também símbolos vivos de superação, renascimento e fidelidade. A tempestade que enfrentam é também a preparação para o novo. A arca que carregam é a fé cristã que os mantém de pé, mesmo quando tudo parece submergir. Nos relatos sinceros de quem nasceu em março, encontramos frases como: vivo com propósito na Europa há 29 anos. Uma expressão clara de alguém que atendeu ao chamado divino, mesmo longe da terra natal. Isso revela que seu caminho não é limitado por geografia, mas impulsionado pela missão espiritual. São almas nômades de Deus,
que aceitam deixar para trás zonas de conforto para obedecer. E assim como em Lucas 24, vivem a ressurreição interior após cada ciclo de perda ou deslocamento. São renovadores por natureza, preparados para transformar caos em criação, medo em louvor, instabilidade em sabedoria. A sua luz não se apaga na tempestade, ela brilha com mais intensidade. Quem nasce em março aprende a confiar antes de entender, a se lançar mesmo sem garantias, a viver com esperança mesmo sob chuva forte. Eles são sementes de fé que germinam no impossível, prova viva de que Deus age por meio daqueles que decidem obedecer. Abril é um mês profundamente ligado à ideia de renascimento e superação espiritual. Ele ressoa com a força da Páscoa e com a glória da ressurreição de Cristo, como narrado em Lucas 24. Os nascidos nesse período carregam em si a energia da transformação, da reconstrução após quedas, da luz que brota depois da escuridão. São pessoas que vivem ciclos intensos, morrem para antigas versões de si mesmos e renascem mais fortes, mais sábios, mais conectados com o propósito divino. Esse processo, por vezes doloroso, os prepara para impactar vidas com sua história de superação. Não é incomum que sejam testemunhas vivas da misericórdia de Deus. Gente que caiu, foi restaurada e hoje anuncia com fé cristã que a esperança não morre. Como os discípulos a caminho de Emaús, reconhecem a presença de Jesus nos momentos mais inesperados e vivem intensamente o arrependimento, a comunhão com Deus e a força da luz de Cristo. Nos comentários daqueles que nasceram em abril, a identificação com a mensagem é imediata. Tudo o que disseram é verdade. Dizem com o coração cheio de gratidão. Eles sabem o que é ser levantado do pó, o que é ser lembrado por Deus no meio da dor. São como pedras roladas de sepulcros interiores. Saem do escuro para brilhar com nova vida. Seu chamado espiritual está fortemente ligado à evangelização através da própria experiência. Cada ferida cicatrizada se torna um testemunho, cada lágrima uma semente de louvor. Muitos encontram na missão espiritual não apenas um destino, mas um novo nascimento. A ressurreição que carregam não é só sobre vida eterna, mas sobre viver com intensidade e autenticidade aqui e agora. São agentes da renovação, pessoas que nunca desistem, que abraçam a fé mesmo quando tudo parece desmoronar. Quem nasce em abril vem ao mundo para provar que em Deus sempre é possível recomeçar. Maio é um mês que traz consigo a beleza da coragem equilibrada com sensibilidade. Inspirado no poderoso relato de 1 Samuel 17, onde Davi enfrenta o gigante Golias, os nascidos neste período carregam uma firmeza espiritual admirável. São pessoas de grande coração, muitas vezes doces e compassivas, mas com uma força interior inabalável. A fé cristã que demonstram não é apenas declarada, é vivida nas pequenas atitudes e nas grandes batalhas da vida. São guerreiros do Espírito, que confiam no plano de Deus, mesmo quando parecem pequenos diante dos desafios. Essa combinação de delicadeza e força os torna únicos. Possuem uma beleza que não está apenas na aparência, mas no modo como inspiram comunhão com Deus, esperança e louvor, onde quer que estejam. São construtores de pontes entre o céu e a terra e vivem a missão espiritual de equilibrar o mundo ao seu redor. Nos testemunhos de quem nasceu em maio, percebe-se claramente o eco da harmonia interior. Sou de maio e está certinho o que falou. Dizem, reconhecendo que sua firmeza não é arrogância, mas fruto de fé bem enraizada. São como árvores plantadas junto a ribeiros, como em Salmo 1, que dão fruto no tempo certo e não se abalam com os ventos. Têm senso de propósito divino, mas também empatia. Sabem quando avançar com ousadia e quando silenciar com sabedoria. A luz de Cristo brilha em sua postura firme e, ao mesmo tempo, acolhedora. Essas almas são grandes incentivadoras da evangelização através da arte, da música, da beleza do cotidiano e da presença serena que acalma. Vivem com intuição, mas também com discernimento, equilibrando razão e coração
com excelência. Quem nasce em maio é sinal de que a fé pode ser firme sem deixar de ser sensível e que, com Deus, podemos enfrentar qualquer Golias que apareça em nosso caminho. Junho simboliza a construção sólida da vida espiritual. Inspirado na parábola de Mateus 7:24, este mês representa aqueles que edificam sobre a rocha, não sobre a areia. Os nascidos em junho possuem uma essência voltada à estabilidade, à preparação e à sabedoria aplicada. São pessoas que não se apressam, mas também não estagnam. Com discernimento e senso de missão espiritual, constroem sua vida e a de outros, com base firme, colocando cada tijolo com oração, fé cristã e comunhão com Deus. São mestres da paciência e da persistência, que não desistem no primeiro obstáculo, pois entendem que tudo faz parte do plano de Deus. Suas palavras trazem consolo e firmeza, e sua presença, muitas vezes silenciosa, é como a base de uma casa que sustenta todos os andares. Indispensável. Eles não precisam de palcos, precisam de propósito, e o cumprem com lealdade e constância. Entre os relatos daqueles que nasceram em junho, muitos afirmam viver sua fé de forma prática e constante, como no impactante comentário: confirmou meu chamado, evangelizo nas ruas como João Batista. Isso mostra o quanto junho está associado à preparação, tanto da própria alma quanto das almas alheias. São precursores que muitas vezes chegam antes dos outros para preparar o caminho do Senhor, como João fez. O chamado espiritual dessas pessoas é ser coluna. Quando todos estão perdidos, elas apontam o norte. Quando tudo desaba, elas sustentam. Vivem a sabedoria dos provérbios, o discernimento de 1 Coríntios 12:10 e a luz de Cristo em ações concretas. São referências silenciosas que preparam o terreno da salvação sem buscar reconhecimento. Em tempos de caos, trazem paz. Em tempos de incerteza, oferecem direção. Quem nasce em junho é resposta divina à necessidade de solidez no mundo, construtores de fé e esperança para esta geração. Julho é o mês daqueles que carregam no peito a inquietação dos que nasceram para questionar, investigar e revelar a verdade. Inspirados pela experiência do apóstolo Tomé em João 20:24-29, os nascidos nesse período não se contentam com respostas superficiais. Sua fé cristã é construída com profundidade espiritual, discernimento e experiências concretas com Deus. Eles não creem por tradição, creem porque experimentam, e por isso mesmo são como faróis para os que andam confusos. Vivem o chamado espiritual de buscar com coragem, duvidar com sinceridade e crer com intensidade. Como Tomé, muitos precisam ver para crer, mas quando creem, tornam-se inabaláveis. São aqueles que fazem perguntas difíceis nos momentos certos, que não têm medo do silêncio e que permanecem buscando até encontrarem a luz de Cristo. Isso os torna sábios, ainda que pareçam céticos a princípio, pois seu ceticismo é, na verdade, fome de revelação. Nos comentários de quem nasceu em julho, muitos expressam: sempre fui questionador, mas minha fé é verdadeira e profunda. Isso confirma que seu perfil espiritual está ligado ao discernimento, à verdade e à missão de ajudar outros a romperem com enganos espirituais. São observadores, analíticos e muitas vezes enxergam o que outros ignoram. Carregam versículos como Salmo 139 como bússola, pois sabem que são conhecidos por Deus, mesmo quando duvidam. Têm sede de justiça, visão aguçada, e não se deixam manipular com facilidade. Muitos atuam em ministérios de ensino, aconselhamento ou apologética. São defensores da fé, mesmo que tenham enfrentado crises internas para chegar até ela. E por conhecerem a dor da dúvida, tratam com compaixão os que ainda não acreditam. Seu testemunho é prova viva de que Deus se revela até mesmo e especialmente aos que o procuram com sinceridade. Quem nasce em julho foi criado para cavar fundo, até encontrar a verdade eterna. Agosto é o mês marcado pela profundidade espiritual e pela busca intensa pela comunhão com Deus. Ele está profundamente conectado ao mistério e à glória da transfiguração de Jesus,
como narrado em Mateus 17, 1, 9. Assim como Cristo revelou sua verdadeira natureza diante de Pedro, Tiago e João naquele monte, os nascidos em agosto carregam o dom da revelação. Eles veem além do visível. Seu chamado espiritual é viver experiências profundas com o sagrado e conduzir outros à luz de Cristo com sabedoria divina. Não se satisfazem com superficialidades ou tradições vazias. Querem a essência, o encontro real, a presença manifesta de Deus. Por isso, são buscadores incansáveis. Mergulham na palavra, na oração, nos versículos bíblicos, porque sabem que há camadas espirituais escondidas que precisam ser descobertas. São como portais vivos de transformação. Onde chegam, provocam mudança. Onde falam, acendem luz. Onde oram, liberam fogo celestial. Nos comentários emocionados de quem nasceu em agosto, é comum ler frases como "me conecto com Deus diariamente" ou "desde criança sinto uma presença que não consigo explicar". Isso revela que essas pessoas vivem envoltas em uma atmosfera espiritual diferenciada. São almas sensíveis ao invisível e muitas vezes recebem revelações, visões, discernimento, como ensinado em 1 Coríntios 12, 10, e sonhos proféticos. Sua missão espiritual envolve conduzir outros a encontros com a glória de Deus, assim como os discípulos no monte viram a transfiguração e nunca mais foram os mesmos. São instrumentos de evangelização intensa, chamando outros ao arrependimento, à esperança, à consagração e à fé viva. Quando falam, não falam só palavras, falam luz. Quando oram, tocam o céu. Agosto é o mês daqueles que carregam chamas no espírito e olhos voltados para o alto. Não vivem uma fé comum, vivem uma intimidade com Deus que transforma tudo ao redor. Setembro é o mês da ordem, da visão clara e da excelência espiritual, refletindo o próprio ato da criação em Gênesis 1, onde Deus separou as águas, firmou céus e terra e trouxe estrutura ao caos. Os nascidos nesse mês possuem um chamado espiritual que envolve organizar, planejar e trazer direção para as pessoas e ambientes ao seu redor. São líderes visionários que enxergam além do imediato e entendem que todo propósito divino precisa de estrutura para florescer. A fé cristã que carregam é prática e estratégica, guiada pela sabedoria divina e pelo desejo sincero de cumprir a missão espiritual com excelência. Como alguém que organiza a casa, eles constroem uma base sólida para a vida, seja na família, no trabalho ou na comunidade, e servem como exemplos vivos da importância da disciplina e da preparação. Nos depoimentos de quem nasceu em setembro, a gratidão é evidente. Obrigada, Deus, pelo dom do planejamento e da liderança. Isso mostra que eles reconhecem seu papel na construção do reino aqui na terra, não apenas como sonhadores, mas como realizadores. São pessoas que equilibram a visão com a ação, o sonho com a prática e a fé com o trabalho diligente. Inspirados pela luz de Cristo, aplicam os versículos bíblicos com sabedoria, lembrando que a excelência é uma forma de louvor e comunhão com Deus. São grandes articuladores, que sabem quando avançar e quando recuar, como um estrategista divinamente guiado. Em tempos de caos e confusão, são pontos de referência para muitos, transmitindo estabilidade e esperança. Quem nasce em setembro é chamado a ser a mão direita do plano de Deus, organizando o caos para que o propósito divino brilhe em toda a sua plenitude. Outubro é um mês de profundas mudanças e crescimento espiritual, alinhado com a sabedoria de Eclesiastes 3:1, que nos lembra que há tempo para tudo sob o céu. Os nascidos neste mês carregam a chama da transformação consciente, aquela que não ocorre de forma passiva, mas com intenção e fé cristã sólida. São pessoas que entendem que o plano de Deus envolve ciclos, momentos de colheita, plantio, renovação e até mesmo abandono do que já não serve mais. Por isso, atuam como agentes ativos da evolução espiritual, sempre em busca de crescimento e superação. Seu chamado espiritual os impulsiona a liderar processos de mudança, tanto em suas vidas quanto nas vidas daqueles que os cercam. Eles não têm medo do novo,
Pelo contrário, abraçam a incerteza com esperança e coragem, sabendo que a luz de Cristo os guia mesmo em meio às sombras. Nos relatos daqueles que nasceram em outubro, é comum encontrar palavras como: sinto que estou sempre me reinventando e crescendo. Essa consciência constante de transformação os conecta diretamente com a missão espiritual de serem exemplos vivos de renovação e perseverança. Sua fé é testada, mas também fortalecida, e eles respondem com firmeza e louvor. Muitos atuam como mentores, inspirando outros a sair da zona de conforto e a se abrir para a mudança verdadeira, aquela que vem do coração. São verdadeiros artistas da alma, moldando suas histórias e as histórias alheias com sabedoria e intuição, refletindo o plano divino que é perfeito em sua organização e execução. Quem nasce em outubro é chamado para transformar o mundo à sua volta. Não de qualquer jeito, mas com propósito, excelência e uma profunda conexão com Deus. Novembro é um mês especial, onde a intuição encontra a sabedoria divina para guiar caminhos invisíveis. Quem nasce neste período carrega dons espirituais alinhados com os versículos de 1 Coríntios 12:10, que falam sobre o dom do discernimento de espíritos. Essas pessoas têm a capacidade de enxergar além do óbvio, percebendo verdades ocultas e sentindo as nuances do mundo espiritual com profundidade. Seu chamado espiritual é servir como guias, conselheiros e consagrados que trazem luz em meio à escuridão. A fé cristã que vivem não é rasa, é intensa e profunda, sustentada pela comunhão com Deus e pela confiança no plano divino. São almas que escutam o sussurrar do Espírito Santo e respondem com coragem e humildade, sabendo que seu papel é vital na evangelização e na proteção do rebanho do Senhor. Nos testemunhos daqueles que nasceram em novembro, destaca-se a forte identificação com essa capacidade intuitiva e a busca pela sabedoria divina. Sou de novembro e me reconheci perfeitamente no que foi dito. Eles sabem que sua missão espiritual exige equilíbrio, ouvir com o coração, mas também discernir com a mente. Vivem guiados pela luz de Cristo, prontos para enfrentar as sombras com firmeza espiritual e esperança. São instrumentos de transformação, sempre atentos aos sinais que Deus coloca no caminho, e muitos atuam em ministérios de cura, aconselhamento ou profecia. Quem nasce em novembro traz no íntimo o selo da sabedoria, do equilíbrio entre o divino e o humano, e é chamado para ser farol em tempos de escuridão e incerteza. Dezembro é o mês que carrega a magia e a profundidade do nascimento de Jesus, o Verbo feito carne, conforme relatado em Lucas 2. Aqueles que chegam ao mundo nesse período são portadores da luz de Cristo, irradiando esperança, salvação e renovação espiritual onde quer que estejam. Seu chamado espiritual é grandioso, ser farol em meio à escuridão, luz que não se apaga mesmo diante das dificuldades. Carregam dentro de si a missão divina de manifestar o amor de Deus em sua forma mais pura, lembrando a todos que a verdadeira salvação veio através daquele bebê nascido em uma manjedoura, que mudou a história da humanidade para sempre. Em suas vidas, o plano de Deus se revela em gestos de compaixão, fé cristã viva e louvor constante, refletindo a comunhão íntima com o Criador. Nos comentários daqueles que nasceram em dezembro, a emoção é palpável. Sinto-me honrado e tocado por ver minha missão espiritual refletida. Eles sabem que sua existência é parte do propósito divino, uma expressão da criação que começa e renasce em Jesus Cristo. São agentes de transformação que levam a esperança da ressurreição a cada passo, abraçando a fé mesmo nas adversidades. Com a luz de Cristo como guia, eles caminham com coragem, sabedoria e uma visão clara do plano de Deus para suas vidas e para o mundo. Dezembro é o mês do nascimento e da renovação da fé. E quem nasce nesse mês não é comum. É escolhido para ser a viva expressão da salvação e do amor divino. Chegamos ao fim desta mensagem, que revela a profundidade do propósito divino em sua vida. Agora,
quero saber, qual tem sido seu maior desafio espiritual no momento? Como tem sido sua caminhada na fé e na oração? Compartilhe nos comentários sua experiência, suas dúvidas ou seu testemunho. Aqui é espaço de comunhão, onde cada palavra pode fortalecer a esperança e edificar corações sedentos da luz de Cristo. Não deixe essa troca preciosa passar em branco. Seu relato pode inspirar alguém que está passando pela mesma batalha. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que renovam a fé cristã, trazem paz interior e fortalecem sua ligação com Deus a cada dia. Assim, você caminha cada vez mais perto do plano de Deus para a sua vida. E agora, para não perder o rumo dessa jornada espiritual, continue assistindo ao próximo vídeo que aparece na sua tela. Ele pode ser a continuação da resposta que você tem buscado em oração. Que a paz do Senhor esteja com você, que sua fé se renove e que a luz de Cristo ilumine cada passo do seu caminho. Amém.